Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Damos continuidade às nossas aulas da disciplina Preservação da Madeira, semestre letivo, suplementar excepcional 2020/3 da UNEMAT, onde daremos continuidade ao vídeo anterior e, especificamente nessa videoaula, iremos tratar dos agentes deterioradores da madeira, mais especificamente os insetos e xilófagos marinhos. A todos vocês eu desejo uma ótima aula e vamos lá. Novamente, assim como eu fiz no vídeo anterior, faço a recomendação da leitura da apostila Biodegradação e Preservação da Madeira, escrita pelo professor Dr. João Carlos Moreschi, da Universidade Federal do Paraná, onde esse assunto é abordado de maneira muito didática, muito robusta, e onde que vocês podem ter aí um bom referencial teórico para essa aula que eu vou passar para vocês de uma forma mais resumida. No vídeo anterior, nós chegamos até mesmo vermos algo sobre bactérias e fungos xilófagos. Agora, nessa videoaula, iremos tratar dos insetos e xilófagos marinhos, iniciando pelos insetos. Os insetos, eles correspondem, à classe Insecta, que por sua vez é subdividida em 26 ordens. Quando nós consideramos as ordens mais importantes para a preservação da madeira, que correspondem aos insetos xilófagos, nós podemos elencar 3 ordens de importância. E dentro dessas 3 ordens, 2 mais importantes. A primeira, que é a ordem Coleóptera, representada pelos besouros, onde nós temos a família Lictidae, Bostrechidae, Anobidae, Platypotidae e Scolithidae, onde nós temos besouros que são aí, algumas espécies que são aí xilófagas. Temos a ordem Blatóidea, representado pelos cupins, onde que nós temos os cupins de solo ou subterrâneo, representados pela família Rhinotermitidae, e temos também os cupins de madeira seca, representados pela família Calotermitidae. Nesse caso, essas 2 ordens são aí as ordens mais importantes. E temos também uma outra ordem que também merece destaque, que é a ordem Hymenoptera, que representa os biodeterioradores eventuais. Nesse caso, formigas, abelhas e vespas, que eu cheguei a mencionar no vídeo anterior. Peço desculpas para vocês se eu falei aí algum nome de alguma família errado. Não era aqui a minha intenção. Quando nós falamos dos insetos, iniciando pelos besouros, também conhecidos como brocas, que representam a ordem Coleóptera, esses besouros, de uma maneira geral, eles podem realizar o ataque na madeira, desde a madeira localizada na árvore viva ou até a madeira já seca, passando por todo o seu estágio de desdobro, ou seja, desde a árvore viva, a madeira recém-cortada, a madeira em fase de secagem e a madeira já seca. Esses insetos, eles fazem a perfuração da madeira e a usam como fonte de alimento ou abrigo, sendo que a maioria dos besouros, eles utilizam, quando xilófagos utilizam a madeira como fonte de alimento. E dentre a ordem Coleóptera, nós temos aí muitas famílias que possuem espécies xilófagas. De uma maneira geral, temos aí a família Cerambicidae, que faz o ataque que realiza o ataque na madeira verde ou em decomposição, quando os besouros estão no estágio larval. Temos a família Lictidae, que faz aí, o ataque na madeira seca, e ele é mais restrito ao alburno das folhosas. Temos a família Bostrechidae, que realiza o ataque na madeira em fase de secagem, tanto de coníferas como de folhosas. Temos aí também a família Anobidae,
que faz o ataque aí desde a madeira recém-cortada à madeira seca, tanto em coníferas e folhosas, incluindo também madeiras mais antigas, e até mesmo em alguns produtos que utilizam aí a celulose como matéria-prima, no caso o papel, presentes aí em livros. Temos também a família Platypotidae e a família Scolitidae, sendo que essas famílias, eles também representam indivíduos que utilizam a madeira como, além de ter indivíduos xilófagos, temos também aí indivíduos que degradam a madeira para cultivar um fungo lá dentro e esse fungo servir como fonte de alimento, sendo que algumas espécies dessas duas últimas famílias não podem ter indivíduos que são xilófagos ou não. A família Platypotidae tem ataques em árvores vivas ou recém-abatidas ou com alta umidade, tanto o ataque ocorrendo em madeiras de coníferas e folhosas. Eles cultivam fungo no interior da madeira para sua posterior alimentação, enquanto que a família Scolitidae, elas atacam a madeira úmida, tanto tendo representantes xilófagos e também representantes que cultivam fungos no interior da madeira para sua posterior alimentação. Para mais detalhes sobre o ataque e algumas formas de prevenção desses insetos xilófagos, mais especificamente os besouros, da ordem Coleóptera, sugiro novamente a leitura da apostila do professor Dr. João Carlos Moreschi. Um ataque que é muito comum das brocas é a gente observar a madeira tendo próximo o seu local, onde ela está inserida, um fragmento, um resíduo próximo à madeira, um resíduo com um aspecto bem, assim, de uma granulometria bem fina, parecendo até uma espécie de pó de giz, ou mesmo uma farinha de trigo, que é o rejeito que é retirado da madeira. Nesse caso aí corresponde ao ataque das brocas, embora algumas espécies possam ter aí, esses dejetos com uma granulometria um pouco maior. Temos os cupins, que correspondem aí insetos que causam grandes danos à madeira. Os cupins, eles correspondem à ordem Blatóidea, tendo aí cupins tanto subterrâneos e cupins de madeira seca. Os cupins, eles se alimentam da celulose, e os cupins de importância xilófaga para o Brasil, nós temos tanto os cupins de solos ou subterrâneos da família Rhinotermitidae e os cupins de madeira seca da família Calotermitidae. Os mecanismos de ataque desses cupins, pegando os cupins subterrâneos, eles ocorrem na presença de solo, através da construção de túneis ou galerias feitas com terra, com solo mesmo, que eles constroem do seu ninho até a madeira a ser atacada. E nesse caso o ataque ocorre tanto na madeira seca como também na madeira úmida. E temos também os cupins de madeira seca, onde o ataque ele acontece, mais especificamente na madeira já seca ao ar. Como consequência desse tipo de ataque, pelo fato do cupim ele estar utilizando a madeira como fonte de alimento, obviamente a gente vai ter uma destruição da mesma. E isso aí vai ocasionar uma perda de massa, que por sua vez ocasiona uma perda de densidade e também ocasionando perda das suas propriedades mecânicas, como dureza e resistência. Especificamente os cupins de solo ou subterrâneo, eles têm, conforme já dito, a característica de construção de ductos de terra até o local onde a madeira será atacada. É construído esses ductos que são facilmente identificados a olho nu, e nesse caso esses cupins eles percorrem
eles entram dentro desse túnel de maneira a manter a umidade, né, natural do seu corpo, e percorrem dentro desse túnel desde o seu ninho até o local da madeira que está sendo atacada. Eles se alimentam de celulose e a indicação do ataque desse tipo de cupim é dado pela existência de pequenos pelotes ou excrementos na superfície ou próximos do material atacado. Também a formação de galerias dentro da madeira atacada e também muito característico a formação de ductos de terra construído por esses indivíduos ligando o solo à madeira, né, entre o ninho e a madeira a ser atacada. Nessa imagem aqui a gente tem observado um ducto de terra que está servindo de passagem interior para que o cupim vá do ninho até a madeira a ser atacada. Nesse caso aqui, né, essa imagem retirada aqui da apostila do professor João Carlos Moreschi mostra aí sinais de ataques de cupins do solo em edificações e na madeira. Na imagem da esquerda e central, a gente é possível ver os ductos de terra construídos para interligar, né, o solo à madeira, e na imagem da direita a gente já consegue ver como que a madeira fica em um ataque mais severo, né, que é um dano típico causado por esse cupim, que é a construção de galerias dentro da madeira atacada. Aqui a gente tem outras imagens aqui desse cupim, sendo que na imagem da esquerda inferior, abaixo da imagem do cupim, a gente também tem o cupim arborícola, né, que é representado aqui nessa imagem, que também faz a construção desse ducto de terra até o local da madeira a ser atacada. Os cupins de madeira seca, que pertencem à família Calotermitidae, esses cupins eles se caracterizam pela não construção de ductos de terra até o local onde a madeira vai ser atacada. Não há essa construção. Os cupins eles se deslocam por si só até a madeira atacada e por isso eles são mais difíceis de serem controlados que os cupins subterrâneos, porque eles vão até a madeira a ser atacada. E a indicação de ataque ela se dá pela ocorrência de pequenos pelotes de granulometria um pouco maior do que aqueles observados para o ataque dos besouros da ordem Coleóptera, que nesse caso, né, esses pequenos pelotes eles são empurrados para a forma da madeira, né, que correspondem aos excrementos desses insetos, que é possível de ser observado próximo à madeira que está sendo aí atacada ou que foi atacada. Nessa imagem aqui, também retirada da apostila do professor Dr. João Carlos Moreschi, vemos aí sinais de ataques de cupins de madeira seca. E conforme a gente vê na figura da esquerda, a galeria com a presença de cupins e na imagem da direita, um dano típico causado por esses cupins aí de madeira seca. Aqui nós vemos, né, na figura da direita um ataque desse cupim, onde que a gente consegue ver nessa região mais clara, os sinais desse ataque, como também esses excrementos, sendo que na figura à esquerda de vocês, na parte inferior, a gente consegue ver esses excrementos retirados aí da região atacada, se caracterizando com uma granulometria um pouco maior do que aqueles observados no ataque das brocas ou besouros. E por fim, nós temos aí os xilófagos marinhos, que são os organismos que degradam a madeira, sejam, né, para o uso da madeira como fonte de alimento ou como local, né, de abrigo e até mesmo como local de reprodução, mas, né, são eles ocorrendo especificamente em ambiente marinho. Os xilófagos marinhos eles podem ser tanto do tipo incrustantes ou dos tipos perfuradores.
Os incrustantes, eles são representados por uma ampla gama de organismos que vivem em ambientes marinhos. A sua fixação, ele se dá, dos organismos à superfície da madeira, tanto nos estágios iniciais de desenvolvimento desses organismos ou durante toda a sua vida. O ataque, ele é mais superficial à madeira e, com isso, ele provoca menos danos à madeira como um todo. Há uma destruição menos intensa e o ataque ele é mais lento quando comparado ao grupo dos perfuradores, que já são mais nocivos à madeira. Ele provoca danos superficiais, por exemplo, em cascos de navios e embarcações, que por sua vez vai gerar gastos adicionais com combustível, limpeza, reparos, pintura, excesso de peso, etc. Os organismos mais importantes marinhos que degradam a madeira são os agentes perfuradores. E os agentes perfuradores, dentre eles, temos representantes crustáceos e também moluscos. Dos crustáceos, os mais importantes são aqueles do gênero Limnoria. Algumas espécies do gênero Limnoria têm importância comercial. Ele é considerado o mais destrutivo deles, tanto ocorrendo em regiões frias, tropicais e subtropicais. Esses crustáceos do gênero Limnoria, eles fazem a perfuração da madeira pouco centímetro, tanto utilizando a madeira como local de desova, abrigo e alimento, causando aí danos menos profundos. E uma curiosidade, como também uma informação importante, que a espécie Limnoria tripipunctata, ele é resistente ao creosoto, que é um preservativo muito importante no tratamento da madeira, conforme a gente vai estar estudando no futuro. Aqui nós temos exemplos do ataque desses crustáceos do gênero Limnoria, onde, se a gente for observar na figura mais à direita de vocês, a gente vê estacas no mar, onde na região mais próxima à água, a gente vê até um afunilamento da madeira, devido ao ataque que esses organismos proporcionaram. Aqui a gente tem informação no texto que em madeiras severamente atacadas pode haver de 50 a 65 crustáceos Limnoria por centímetro quadrado. Aqui um outro exemplo que nós vemos também desse afunilamento do diâmetro da madeira roliça em função do ataque desses tipos de crustáceos. E por fim, a gente tem aqui os moluscos, do gênero Teredo. Eles atacam a madeira na forma de larvas, através de pequenas entradas existentes em sua superfície. Eles penetram em profundidade na madeira à medida que crescem em tamanho, e eles podem destruir o interior de uma peça de madeira sem necessariamente apresentar danos na sua superfície, fazendo com que ele seja aí um xilófago marinho que a gente deve ter um cuidado muito grande, devido você não ter de forma tão nítida uma visualização do ataque desse xilófago dentro da madeira. E dentro desse gênero nós temos aí a espécie Teredo navalis, onde a partir da sua instalação na superfície da madeira pode ter um ataque de cerca de 30 centímetros de comprimento dentro da madeira. Então, nesse caso, a gente vê o tão profundo que esse molusco consegue penetrar sobre a estrutura da madeira. Então, pessoal, esse vídeo foi um vídeo mais curto em relação ao vídeo anterior. Ficou entendido? Alguma dúvida? Qualquer coisa, não deixem de entrar em contato comigo, seja por e-mail, ou seja aí, dentro da plataforma SIGA. Lembrando, pessoal, novamente, que façam a leitura da apostila do professor João Carlos Moreschi, porque lá vocês vão ter todo um conhecimento também de forma mais detalhada sobre esse assunto.
Ok, era isso. Muito obrigado e um grande abraço a todos.